Allan Kardec com certeza é um grande exemplo a ser seguido, principalmente por nós que somos espíritas. Então nesse vídeo eu quero compartilhar com você 3 maneiras de seguir os passos de Kardec. E se você concorda que ele é um bom exemplo a ser seguido, compartilhe esse vídeo com a galera que você conhece. Manda no grupo do WhatsApp, do Facebook, do Telegram, de todas as redes sociais. Obviamente existem muito mais maneiras de seguir os passos de Kardec, mas é para isso que serve a caixa de comentários. Eu quero que você compartilhe comigo também a sua opinião sobre isso. Entre razões e emoções, a saída é aprender a usar cada uma na medida certa. A ciência já tem mostrado para nós que todos nós seres humanos temos emoções e, principalmente, que a gente não consegue controlar essas emoções. Não tem como eu passar por uma situação ruim na minha vida e não sentir ou escolher ou controlar a minha raiva ou a minha tristeza. O que a gente pode sim é lidar com a maneira como a gente vai gerenciar essas emoções. Quando a gente fala sobre gerenciamento de emoções, estamos falando sobre inteligência emocional, é o nome como é conhecido hoje. Aí fica fácil a gente identificar que Kardec tinha muito disso. Ao longo da vida dele, ele passou por muito perrengue, principalmente os anos que ele se dedicou ao espiritismo. Ele passou por perseguição, por críticas, por traições, não só da sociedade daquela época, mas inclusive pelos espíritas. Conseguir lidar com toda essa pressão e com a quantidade de informações que chegava até ele para conseguir organizar os ensinamentos do espiritismo, com certeza não foi fácil e demandou muito gerenciamento dessas emoções do nosso querido codificador. Eu não sei se Kardec fazia isso, mas eu vou compartilhar com você agora uma dica que vem do professor Daniel Goleman, um dos maiores especialistas na área da inteligência emocional. Ele diz que a maneira mais fácil, rápida e barata de você gerenciar suas emoções é respirar. Pois é, parece uma coisa simples e realmente é, porque se você estiver passando por uma situação complicada, aquela que ativa suas emoções, e conseguir fazer pelo menos 3 respirações conscientes, isso vai dar tempo para o seu cérebro relaxar e tomar uma decisão racional. Ou seja, aquele clichê respira e não pira está fazendo mais sentido para você agora, não é mesmo? A segunda maneira é praticar aquilo que se divulga. Falar que é caridoso e humilde, todo mundo pode falar. Como dizem, até papagaio fala. Mas realmente colocar isso em prática, no dia a dia, no cotidiano, é que complica. Agora imagina aqui comigo, você tem um trabalho, uma responsabilidade tão grande que traz como uma das suas principais bases a transformação moral e características positivas do ser humano. Não deve ser fácil. Foi esse trabalho que Kardec fez com o espiritismo. Ele estava o tempo todo ligado a questões como a caridade, a benevolência, o perdão, o amor, o respeito e tantos outros. E não só nos trabalhos com os livros, mas também nas conferências que ele fazia pela França para divulgar o espiritismo. Como eu disse, não basta falar, tem que ser. Em várias ocasiões, Kardec demonstrou ser o exemplo dessa pessoa que pratica o que divulga. Você encontra isso, por exemplo, na Revista Espírita, que era uma revista com muitos artigos e trocas de mensagens que o codificador tinha com pessoas do mundo inteiro. Você vai encontrar também no livro O que é o Espiritismo, principalmente no início, quando Kardec fala com um padre, com um cético e com um crítico e responde várias das dúvidas dele, levando sempre o respeito, a humildade e a caridade na hora de passar essas informações. E também você vai encontrar isso em um livrinho fininho ótimo, que é Viagem Espírita em 1862, quando Kardec relata as viagens que ele fazia pela França para divulgar o espiritismo e também como era a relação dele com as pessoas que o encontrava ao longo de toda essa jornada de divulgação. É claro que ninguém vai virar Jesus ou Kardec do dia para a noite. Se você entrou nessa paranoia, pode sair. O lance aqui é a gente tomar consciência dos nossos comportamentos e pensar no que a gente pode melhorar dia após dia e, claro, como o espiritismo nos ajuda a
refletir sobre isso também. Para fechar, é claro que não podia ficar de fora dessa lista uma característica que um amigo de Kardec, o Camille Flammarion, destacou no enterro do codificador: o bom senso. Essa eu sei que é uma característica bem desafiadora, porque ela é um mix entre sabedoria e razão, coisas que a gente vai adquirindo com o passar dos anos e com a maturidade. Kardec teve isso de sobra, principalmente porque ele teve uma vivência longa como educador e depois começou os seus trabalhos no espiritismo já com bastante bom senso para fazer toda essa obra grandiosa. Você já imaginou receber mensagens de pessoas do mundo inteiro e ter que organizar isso e transformar isso num corpo de conhecimento? Mas é claro que eu estou falando aqui do século XIX, que não tinha Google Drive para armazenar os arquivos, não tinha WhatsApp para a gente trocar uma ideia com quem mandou a mensagem, tirar alguma dúvida, e não tinha nenhum outro tipo de tecnologia que facilitasse a vida de Allan Kardec. Mas mesmo assim, ele tinha entre os ingredientes do seu trabalho um que era muito importante, que era o bom senso ao lidar com todas essas questões. Ou seja, fazer um trabalho desse exigia muita responsabilidade e seriedade que, com certeza, auxiliaram o codificador a desenvolver ainda mais o seu bom senso. No nosso caso, se a gente colocar a primeira e a segunda maneira que eu falei nesse vídeo em prática, isso já vai ajudar muito a gente também a desenvolver o nosso bom senso e um dia, quem sabe, até chegar no nível de Kardec. Agora eu quero saber de você, de que outra maneira você acredita que a gente possa seguir os passos de Kardec? Deixa aqui nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais! Tchau!